Bora então falar sobre ordens da ajuda na visão sistêmica. Se você já conhece, né, o pensamento sistêmico, a filosofia sistêmica, você tenho certeza que já vai amar esse vídeo. Agora, se você nunca ouviu falar sobre isso, você precisa incorporar na sua vida o conhecimento e principalmente na prática o que é colocar em ordem essa ajuda. E quando eu falo em ajuda, é preciso trazer alguns conceitos, a gente vai começar por aqui, tá? Primeira coisa, existe uma ajuda interpessoal, tá? Que é ajuda comum, ajuda nas nossas relações. Então, você ajuda uma pessoa, você é gentil, né? Você ajuda uma pessoa a recolher um lixo, você ajuda uma pessoa a organizar uma casa. Esse é um tipo de ajuda, tá? Uma ajuda pessoal e interpessoal. Mas existe uma ajuda profissional. E talvez aqui que você que é profissional, terapeuta, profissional da ajuda, sei lá, médico, enfermeiro, psicólogo, qualquer professor, qualquer profissional que está dentro da classificação de profissional de ajuda. Aqui existe a ajuda do ponto de vista como um servir, tá? Ajudar como um servir. E aí, neste lugar da ajuda como um servir, Bert Hellinger, que é o sistematizador e aquele que viu e desvendou o movimento das constelações familiares, ele traz ensinamentos valiosos sobre como muitas vezes nós ajudamos ou tentamos ajudar as pessoas, às vezes nesse lugar de profissional, né? E que muitas vezes é uma ajuda que não faz bem. Então ele traz muito esse conceito, a ajuda que faz bem e a ajuda que não faz bem, tá? Então vamos começar por aqui. E aí eu quero trazer algumas situações práticas para você pensar comigo, tá? Quantas vezes você tentou ajudar uma pessoa num relacionamento? Vamos pensar na parte interpessoal primeiro. Você tentou ajudar uma pessoa e essa pessoa simplesmente virou a cara para você depois, ou não quis mais saber de você, né? Começou a falar mal de você, né? E aí você fala assim: mas eu fiz tanto por essa pessoa, eu fiz de tudo por essa pessoa, e essa pessoa, ó, sumiu, né? Olha o que ela fez para mim. Pois é o que Bert dizia, que é uma ajuda que não faz bem. Existe aí uma desordem muito grande, porque muitas vezes a gente se coloca nesse lugar de ajudar e tiramos a dignidade do outro. Quem ajuda demais, desagrada. Guarda essa frase. Quem ajuda demais, desagrada. Desagrada por quê? Porque acaba tirando do outro a autonomia, a liberdade, né? E a dignidade, porque você faz tanto e tudo pelo outro que o outro praticamente não precisa existir. Então, o que ele faz? Eu não quero estar nessa relação. É desequilibrado, tá? E aí, dito isso, dito esse exemplo, na visão sistêmica, existe uma ordem da ajuda, tá? Para que seja uma ajuda que faz bem, que seja próspera, que traga equilíbrio nessa relação. É muito legal observar três coisas que eu vou falar aqui para você nesse vídeo. A primeira é: o outro é capaz. Ajudar não é salvar, e muitas vezes confundimos isso. Ajudar, a ajuda que faz bem, é reconhecer a força que existe no outro. Bert Hellinger dizia que destinos difíceis trazem força. E muitas vezes olhamos o destino da outra pessoa e falamos, ai, tadinha, coitadinha, nossa. Não, mas tem muita força nesse destino. Tanto que grandes histórias, até de pessoas famosas e conhecidas, né, demonstram que essas pessoas passaram por muita dificuldade até chegar onde elas estão hoje. E é justamente essa superação, né, assumir esse lugar inicialmente de vulnerabilidade, de falta de controle, é que gera força, gera um destino, né? Gera uma força nessa história, né? É uma história que acaba sendo muito valorizada. Então, quando você vê o outro como incapaz, você tira ele do lugar e você se coloca como um lugar de salvadora. E aí tira a força dessa pessoa, tá? Segunda coisa que eu quero te falar, uma ajuda para fazer bem, naturalmente ela precisa de um pedido. Então, sabe quando você se mete onde você não é chamada e aí começa a ajudar, né? Invade o espaço do outro, mesmo aí fala assim, mas eu só queria ajudar. Quer prosperar no seu trabalho? Quer prosperar na sua profissão? Prosperar como terapeuta? Ajude quando for solicitada. Quando for solicitada, ajude. Quando não for, mesmo na vida pessoal, fique no seu lugar. A chance de causar uma desordem com essa ajuda sem um pedido é enorme.
tá? A ajuda verdadeira começa quando o outro te provoca e pede e fala: eu preciso de você, tá? Sabe aquela coisa? Conselhos não solicitados, né? Dar um conselho para uma pessoa que não pediu esse conselho é uma forma sutil de desrespeitar. É muito comum isso na maternidade. Você vira mãe, tá com uma criança no peito, tá vivendo aquela função pela primeira vez na tua vida e vem já uma galera falando: você tem que fazer, você não tem que fazer, te dando conselho. Cara, mas não pedi nada para ninguém, né? Então, é este lugar. E a terceira coisa é a ajuda precisa estar a serviço da vida. O que que significa isso? Muitas vezes as ajudas, elas vêm também do ajudante, né, de quem está oferecendo essa ajuda, de um lugar de desequilíbrio sistêmico, de desequilíbrio de troca, de emaranhamento, de lealdades, ou seja, de um amor cego também. Então, quando chega em quem é ajudado, já chega tudo atravessado, já chega tudo atrapalhado. Então, a terceira coisa é, essa ajuda precisa estar a serviço da vida. E como ela está a serviço da vida? Quando o ajudante procura ocupar esse lugar de força, se coloca nesse lugar da ajuda que faz bem, não tenta salvar o outro, não atropela o outro, né? Oferece ajuda quando solicitada e vê força no destino da outra pessoa, né? A ajuda que cura é aquela que amplia um campo de vida e que não gera codependência. E aí, gente, um outro aspecto aqui é como é importante dentro das ordens da ajuda o equilíbrio entre dar e receber. Toda relação para ser saudável precisa ter um fluxo, né? Um oferece um pouco, o outro recebe. Esse que recebe, dá mais um pouquinho, esse aqui recebe, oferece mais um pouquinho, e essa é a ajuda que faz bem. Então, por isso que quando alguém dá demais e oferece demais, se esgota, pesa essa relação, né? Vira uma quase que uma relação infantil aí de codependência, né? E isso acontece em vários aspectos, nos seus relacionamentos, na sua família, com seus clientes e também na relação com o dinheiro, tá? Muitas vezes nós vemos dentro de uma constelação que, por uma falta, o ajudante às vezes tenta compensar essa falta fazendo demais, mas na verdade, essa pessoa está buscando amor. Amor de quem? Amor que não recebeu dos pais e projeta nos clientes e a vida trava. E aí acontecem as dinâmicas de desequilíbrios, né? De frustrações, dinâmicas de não à prosperidade, de emaranhamentos, de caos e tudo mais. Então, resumindo aqui nossa aula de hoje, tá? Ajuda que faz bem e ajuda que adoece, ajuda que não faz bem. A ajuda que faz bem, ela é leve, ela tem equilíbrio de troca, ela respeita o tempo do outro, o espaço do outro, ela parte de um amor consciente, tá? Ela fortalece o outro e está a serviço da vida. A ajuda que não faz bem, ela é pesada, ela cria uma sensação de estar em dívida, ela invade, ela quer controlar, parte de uma culpa ou de uma necessidade de compensação, enfraquece o outro e está a serviço do ego ou da manutenção de padrões do seu próprio sistema, que ainda não foi ressignificado. Então, se você gostou dessa aula, gente, isso aqui é só um pedacinho, tá? Uma mini microaula sobre ordens da ajuda, me conta para eu saber. Vem falar comigo, comenta no post, porque ordens da ajuda eu acho que é uma matéria que deveria ser obrigatória, é uma vivência, um saber, uma consciência, né? Que deveria ser obrigatória para todo profissional da ajuda. Então, guarde essa frase, tá? A ajuda que faz bem, ela respeita o destino do outro, ela vê força no outro. E aí eu te pergunto, te convido para refletir. Em qual tipo de ajuda você tem se perdido? E em qual ajuda, de que forma que você ajuda, que você se encontra e que você se nutre? Espero que você tenha gostado dessa aula e comenta, me conta para eu saber e fazer mais conteúdos como esse para que você cresça, se aprimore e se desenvolva a partir do olhar sistêmico.